Bom dia, paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu vim aqui com mais um hashtag Café da Manhã reforçado. Eu vim trazer uma palavra aqui rapidinho, porque o meu celular não aguenta muito tempo. Então vamos lá, Bíblia. Atos capítulo 3 diz: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Agora eu fico imaginando comigo aqui, irmão. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando quando esse menino começou a crescer. Eu quero trazer esse texto para o tempo de hoje. Eu quero trazer para os dias de hoje. Esse menino, na escolinha, viam as crianças brincar de pega-pega, de pique-esconde, andando de bicicleta. Ele via as crianças pulando amarelinha. Mas como ele tinha esse defeito físico, ele não podia fazer isso. Então, um certo dia, ele pergunta para sua mãe. Quando ele está um pouco crescido, ele quer saber o que está acontecendo ou o que aconteceu, porque ele não pode ser igual às outras crianças. Então ele pergunta: mamãe, por que eu não posso andar de bicicleta? Por que eu não posso jogar bola? Por que eu não posso brincar com meus coleguinhas de pique-esconde? Imagina só a dor do coração dessa mãe de ter que explicar para esse filho dela que ele não podia fazer isso. Aí, o que acontece? Esse menino, ele precisa de roupas, e você sabe que uma pessoa deficiente física, ela dá um trabalho que você nem imagina. Ele precisa se alimentar e ele precisa ajudar a família dele. Então, o que é que a família dele vai fazer? Fizeram uma reunião e colocaram ele em frente a uma igreja chamada Porta Formosa. E colocaram na mão dele uma caneca. E então ali, todas as pessoas que entravam no templo para poder prestar culto ao Senhor, depositavam uma moeda na caneca dele. Quem podia dava 2, os maiorais dava 5, quem tinha mais dinheiro dava 10, e assim eles achavam que já tinham feito uma boa ação. Sabe por quê? Porque tem muitos crentes hoje em dia que conseguem somente olhar para o defeito das pessoas para o lado de fora, mas não sabe o que a pessoa para o lado de dentro, no coração dela, está sentindo. Aquele homem, ele foi crescendo ali na porta daquele templo. Eles levavam ele de dia, de noite traziam ele. Levava ele de dia e de noite traziam ele. Agora eu fico imaginando, irmão, ele cresceu ali. Todo mundo que frequentava a igreja conhecia ele. Ele ganhava esmola todo dia. Todo dia ele vinha com a canequinha cheia. Mas a canequinha cheia de dinheiro, de moeda, não mudava a situação em que ele se encontrava. E eu imagino que o diabo falava de um lado do ouvido dele: você não vale nada. Você vai morrer sentado aí na porta dessa igreja pedindo esmola com essa caneca. Mas eu tenho para mim que Deus estava trabalhando,
Porque tem um pequeno detalhe. A Bíblia diz que ele era coxo, mas ele não era surdo. Então, eu tenho para mim que este jovem, ele começou a ouvir os louvores que eram cantados dentro da igreja. Ele começou a ouvir a palavra que era pregada dentro da igreja. Então, cresce um sentimento no coração desse jovem de construir uma família, de trabalhar, de poder ser diferente das outras pessoas, porque ele viam os familiares entrando, o pai, a mãe, os seus filhos dentro da igreja para poder adorar a Deus, e ele ali sentado com a canequinha na mão, até que um dia lá vem Pedro e João. Pedro e João vêm para poder participar da oração, para poder falar com Deus. E na hora que Pedro e João vai entrar dentro da igreja, este jovem pede uma esmola para Pedro. E então Pedro e João param e pergunta para ele, e fala para ele: olha para nós, olha para nós. Talvez Pedro estivesse precisando de uma sandália nova. Talvez Pedro e João estivessem precisando de uma túnica nova, de uma veste nova. Talvez Pedro e João estivessem passando algum tipo de necessidade dentro da sua casa. Mas Pedro pegou e disse para ele: olha para nós. E ele olhou. E quando ele olhou, Pedro disse para ele: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou ele pela mão direita e levantou ele e falou: levanta e anda no nome do Senhor Jesus. Ei, eu fico imaginando o diabo falando de um lado que ele ia morrer daquele jeito, naquele estado, mas o Espírito Santo de Deus, o louvor que ele estava ouvindo, que vinha de lá de dentro da Porta Formosa, a pregação que ele estava ouvindo, que vinha de lá de dentro da Porta Formosa, foi formando dentro do coração dele uma esperança. Aquele homem não tinha ouro, não tinha prata, talvez eles estivessem passando por necessidade, mas eles disseram para aquele moço: o que eu tenho eu te dou. Agora eu faço uma pergunta para você. A Bíblia diz que é para a gente guardar o que nós temos, para que nós não perdemos a nossa coroa. E a Bíblia vai dizer que aquele moço levantou saltando dentro da igreja e dando glória a Deus. Agora, os engravatados, os mais importantes, aqueles que depositavam a notinha de 10, aqueles que depositavam a notinha de 5, que achavam que já tinha feito uma boa ação, ficam abismados, eles ficam pasmados. Por quê? Porque aquele homem, aquele paralítico, que eles passavam por ele toda vez, depositavam uma moedinha dentro da caneca dele, agora está andando, está pulando, e agora eles querem saber como que aconteceu isso? Quem fez isso? Ei, irmão, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Pedro pegou e chamou aquele rapaz e disse para ele assim: em nome de Jesus, chega de manguear, chega de mendigar, chega de pedir esmola, joga essa caneca fora. Você vai constituir família, você vai ter trabalho, você vai entrar dentro dessa igreja, vai glorificar o nome do Senhor, e todos vão saber que só o Senhor é Deus.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se você está passando por uma situação dessa, irmão, não importa se você está passando necessidade, não importa se a sua geladeira só tem água, não importa se a sua despensa está vazia, o que não pode faltar é a unção, é a presença, é a graça de Deus na sua vida. Isso não pode faltar jamais. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e pelo amor de Deus, joga essa caneca fora, porque muito mais tem Deus para te dar. Muito mais tem Deus para te dar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.